Vamos para mais um vídeo, né? Continue, né? Dá um joinha, se inscreva no canal Profecia Confirmada e você vai tirando algumas conclusões do que está acontecendo hoje na humanidade, como eu digo, na política, na religião, no casamento, na saúde. Por que tanta destruição? Então veja só, eu vou falar agora um pouco, o tempo é grande, tem muitos dias para a gente falar depois. Então, eu fui batizado na Igreja Adventista, como eu falei anteriormente, dia 31 de dezembro de 1999, no pôr do sol, numa sexta-feira, na entrada do sábado. E hoje, vocês podem pegar nos mesmos canal de YouTube, que hoje a ciência criou, tem telefone, tem tudo. Você pode pegar aí e você vai ver. Há muito debate sobre pessoas falando sobre religiões e religiões, igreja a igreja, e alguns problemas. Acho que você, se você é adventista ou que não importa que agremiação ou religião você frequenta. Sobre a questão, a igreja adventista, a qual eu fui batizado e passei 9 anos lá dentro, ela está sendo acusada, digamos assim, que uma seita, né? Uma seita. Inclusive eu tenho aqui o livro O Grande Conflito, tá? É lá no White, eu comprei esse livro em 2005. Tem outro aqui que jogaram no mato, eu gosto de pegar livro para ler, literatura, nada mais. Um livro que se eu fizesse o meu é R$30 para você comprar, qualquer um, entendeu? Você vai ver que o que Ellen White escreveu aqui, a muita da resposta está nesse livro, acompanhado pela Bíblia. Aqui é um guia espiritual, começando de Gênesis a Apocalipse. Eu conheço tudo, dia, hora, mês, entendeu? Porque Deus fez assim comigo. Quando Jesus disse que nós devemos ter a mente de Cristo, quando eu nasci eu já tinha a mente de Cristo. Eu nunca gostei de nada errado, como minha mãe também não fazia. Mas aquele Jesus que fala da mente, que andou na terra, o povo não aceita não, tá certo? Então vamos falar sobre aceito, o que acontece com a igreja adventista. Eu vou ler um relato aqui do Grande Conflito, que está aqui na página, deixa eu ver aqui, 229, tem aqui, viu, Adventista, para vocês verem, porque eu passei 9 anos dentro da igreja adventista e algumas pessoas, até alguns pastores, tentaram calar minha boca, porque eu falava sobre a besta da terra, a besta do mar, carneiro, bode, chifre grande, chifre pequeno, os 4 chifres, que eu vivi essa situação, e eles queriam que eu não falasse. Se eu fui escolhido por Deus, ninguém poderia se meter na minha vida. O que está escrito no livro do Gálatas, capítulo 1, verso 12, responde o que eu estou dizendo agora, O que eu aprendi, não aprendi de homem nenhum, mas mediante revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Leia de novo, Gálatas, capítulo 1, verso 12. Agora vou ler aqui sobre a seita. Esse livro foi escrito pelos adventistas, certamente inspirado pela Ellen White, Mas ela cometeu muitas falhas, entendeu? Muitos equívocos, tanto que ela prova que o que está acontecendo comigo já estava previsto para o futuro, Inclusive eu posso confirmar pela Bíblia e pelo que Deus mostrou, que no ano de 1844, eu tenho todo o relato aqui, foi a segunda vinda de Jesus, mas tinha a terceira, que dessa vez Jesus não vinha, ele ia enviar o Espírito Santo, que é o tema do meu livro aqui, olha, a vinda do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Aonde ele está? Em qual igreja? Porque a Bíblia diz que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo, não é igreja. Leia aí 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, certo? Então, se nós destruir o santuário de Deus, que é o nosso corpo, Deus vai nos destruir também. E é esse o motivo de nós ver tanta destruição no mundo, tá certo? Vamos falar agora sobre a seita, Olha, união com o mundo. Muitos das igrejas protestantes estão seguindo o exemplo de Roma, na aliança com os reis da terra. Igreja dos estados, por seu relacionamento com os governantes seculares e as outras denominações, ao buscarem o favor do mundo, o termo Babilônia, confusão, pode ser aplicado a esta corporação que professam ter suas doutrinas derivadas da Bíblia, mas estão divididas em quase numerosas seitas. Olha a palavra seita. Com credor contraditorioso, uma obra católica romana argumenta que se a igreja de Roma foi culpada da idolatria com relação aos santos, suas filhas, a igreja anglicana,
tem a mesma culpa, pois tem 10 igrejas dedicadas à Virgem Maria, né? Para uma dedicada a Cristo. Então, Adventista, eu posso dizer para vocês que realmente a igreja adventista sempre foi a mina dos olhos de Deus, tá certo? Mas a igreja adventista do ano de 1844 até o ano 2000 pregava a volta de Jesus. Acertaram? Mas Jesus já tinha voltado no ano de 1844. Ou vocês acham que Ellen White fazia as profecias, escreveu alguma coisa inspirada por ela só? Não. Ela tinha Jesus. Então, Ellen White recebeu um poder, como minha mãe, outra pessoa qualquer, carnalmente, só que minha mãe não tinha estudo. Eu perguntei para ela, eu digo, mãe, a senhora conhece algum versículo da Bíblia? Ela disse, não. Digo, então a senhora não conhece a Deus. Não é muita cara de palminha, mas eu fiz isso com minha mãe. Ela disse, meu filho, eu acho que você vai enlouquecer. Você fala tanto da Bíblia, você vai enlouquecer. Eu digo, mãe, pelo que eu vi em 97, eu não vou enlouquecer. Vai haver uma luta, né? Que já é o que? 25 anos, nós estamos em 2025. Eu me passei no ano 2000. Vai haver uma luta porque eu não só ouvia a voz de Satanás desde o ano de 70, né? Principalmente em 80, quando eu me casei com a mãe dos meus 4 filhos, no livro eu tenho essa resposta. Satanás começou falando merda, dizendo que tinha me enganado, que aquela mulher eu não amava, o meu amor ele já tinha tomado, ia me dar mais, e eu peguei uma alma de prostituta. Como é que eu vou saber que no meio delas tinha uma que simbolizava, inclusive, essa mulher que eu falo que é a mulher bomba, que infernizou a minha vida, eu não sou melhor do que ela não, porque a Bíblia diz no livro do 1 Coríntios, capítulo 6, verso do 16 em diante, o homem que se une a uma prostituta, forma um só corpo com ela, porque como se diz, serão os dois uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fuja da imoralidade. Então, para eu fugir dessa mulher, foram 16 anos. A partir do momento que ela desmanchou o meu casamento, praticamente quase destruiu a minha vida toda, até o casamento que eu tive com ela em 2008, o qual eu tenho a certidão do casamento aqui. Nem ela mesma acreditou que eu tinha casado com ela. Sabe por quê? Porque quem estava na parada era o Satanás. E Deus me deu essa graça, sabedoria e poder para vencer essa situação, para que o Apocalipse fosse desvendado. Então essa questão da igreja adventista está sendo, sondado por algumas pessoas, outras pessoas querem ser melhor do que os adventistas. Eu vou provar para vocês, a igreja adventista não aceita coisa nenhuma, mas algumas pessoas, como eu, se batizou na igreja e continuou praticando os mesmos pecados. Tem uma pergunta popular que eu disse, por que o diabo entra dentro da igreja? Porque a porta estava aberta. Quando eu entrei dentro da igreja adventista, a porta estava aberta e não foi eu que levei o diabo não, ele já estava lá dentro. Só que ele me acompanhou e ele não sabia que ele ia pelar os olhos, porque eu fui fiel à igreja adventista como membro. Eu cheguei a ser diácono, diácono, fui eleito, depois me cortaram, porque eu falava das profecias do Apocalipse. Mas quando eu me batizei na igreja adventista, Deus já estava comigo, o Espírito Santo desceu, enviado pelo Jesus Cristo, e ele começou fazendo o trabalho. Eu já tenho escrito aqui no livro, que foi a história de Abraão, porque no ano de 90, eu fui profetizado dentro de um terreiro de macumba, de um feiticeiro, aqui no estado, que eu tenho até, foi em Areia Branca, e um macumbeiro lá que disse que 2 mulheres iam passar na minha vida, não tinha para onde eu correr. Eu já era casado, já convivia com outra, e aparecia mais 2 poderes, viu? A besta da terra, a besta do mar, ou o carneiro e o bode. Viu lá que você já deu para perceber que a minha situação não foi fácil? Então, graças a Deus, assim depois do meu batismo, aí Deus começou, veja só, entre aspas, começou sortando Satanás e ele vindo para cima de mim. Primeiro eu venci o carneiro, o bode, a besta da terra, a besta do mar. Agora, a mulher babilônia, a prostituta. As águas onde a prostituta está sentada são povos, multidões, nações e língua. Aí eu pergunto no livro, só vou expressar para ninguém aí? Mas, meu irmão, o cara dominou a humanidade toda. Todo o povo estava dominado por Satanás. Pode pegar a Bíblia aí no livro de Apocalipse, capítulo 12, porque, por exemplo, os adventistas, eles pregam Apocalipse, capítulo 12, verso 3. Ou está no céu, sabe, um dragão vermelho com 7 cabeças. Mas esse dragão com 7 cabeças estava no deserto, pode ver, montado, já caído, uma mulher montada nela, Então essa prostituta montou no bicho de 7 cabeças,
Esse mesmo dragão estava no céu e esse mesmo dragão, quer dizer, a besta do mar. Pode ver que a besta do mar ele sai com 7 cabeças, são 3 poderes. Envolvido com quem? Ou vocês querem duvidar de mim? Envolvido com a Igreja Católica. Papa, espírito do Papa, o espírito satânico. Esse cara que está falando com vocês que hoje eu tenho 65 anos de idade, é de cortar coração, cara. Porque se não fosse verdade o que eu estou falando aqui, entendeu? Deus já tinha me eliminado, o diabo já tinha me pegado. No ano de 80, na Igreja Católica aqui de Itabaiana, Sergipe, quando eu fui me casar com a mãe de meus 4 filhos, o qual eu fui o primeiro namorado dela, eu tenho tanto ódio de Satanás e de grupos religiosos que não pregam a verdade, fica dando vida a Satanás. O padre que realizou o casamento entre eu e a mãe de meus filhos, que ia me abençoar, ele me amaldiçoou. E essa maldição estava dentro da Igreja Católica. Ele disse que eu era um bicho. Eu não sou nem tão feio desse rico que sou, mas o padre disse que eu era um bicho, não tinha mais perdão para mim. E a mãe dos meus filhos era uma burra, mandou ela comer capim. Hoje nós somos separados, somos divorciados, mas ela sabe dessa verdade. Sabe por quê? Porque esses 2 poderes estavam dentro. O mesmo carneiro do bode que estava no céu, vocês podem ver no símbolo do Apocalipse, o carneiro aí, tá vendo? O carneiro e o bode, mas eles caíram. Por quê? Caíram só? Não. Jesus desceu no ano de 1844, prendeu. Leia o Apocalipse capítulo 10, verso do 1 até o 5. Um pé no mar e outro na terra, prendendo. Mas no ano de 78 foi erguido mais um trono. Não preciso falar o nome de ninguém, 78, né? Em 80 eu me casei, esse mesmo poder veio aqui no Brasil, entendeu? Então a minha vida ela foi muito sacrificada, eu via tudo, e aí depois do meu batismo, graças a Deus, eu peguei o rumo, quer dizer, no livro do Mateus, capítulo 24, Jesus disse, olha, na volta dele, se dizer que Jesus está no interior da casa, não saia. Se tiver, não saia. Se tiver no deserto, também não saia. Permaneça onde você está. Não volte atrás a buscar sua capa. Tu sabe o que Satanás fez, achando que eu era um besta e que Deus não existe? Ele matou o marido da minha primeira namorada do ano de 1977, o qual em 75 eu já fui perseguido por causa de uma amiga minha da mesma idade. Eu tenho foto de todas elas, entendeu? E daí ele começou a falando comigo. Escondeu essa namorada de 77 em Aracaju. Quando eu casei no ano de 80 com a mãe dos meus 4 filhos, a voz começou a dizer que tinha me enganado, que eu não amava a mãe dos meus filhos, que o meu amor estava em Aracaju. Ora, era só ter deixado ela e ter buscado em Aracaju. Para terminar essa parte, quando foi que eu dei entrada no dia que eu me batizei na Igreja Adventista, em 2000 eu dei entrada no divórcio. Aí uma voz começou dizendo, e o seu amor que está em Aracaju, você não vai atrás não? Veja que já começou uma briga, né? Digo, se ela estiver no inferno eu vou. E fui. 10 anos casada, ela chegou a se prostituir, direitinho, entendeu? 4 meses depois, que eu fui a primeira vez, casada, estava com 10 anos casada com o cara. 4 meses depois, a mesma voz, vai lá, ela tá lá. Cheguei lá, o marido morreu. Estava morto, a mulher estava viúva, estava nas minhas mãos. Eu digo, enquanto não for revelado esse segredo, eu não me envolvo com ninguém. E aí nós passamos 3 meses depois, adultério, eu mais ela, me envolvi de novo com uma prostituta. A Bíblia não diz? O homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela. Então, se eu tivesse permanecido com ela, Satanás permaneceria no poder para sempre. Aí Deus mandou dizer, se afaste dela. Depois eu conto esse relato todo, entendeu? Para aí eu ia vencer o poder da besta do mar, porque o da besta da terra já tinha vencido, tá certo? Então, quando eu falar da besta da terra e da besta do mar, aí vocês vão ver como é que Satanás foi vencido. Através da Bíblia, poder de Deus em cima do meu corpo. Então que Deus abençoe, continue participando do canal, Profecia Confirmada, e vocês vão encontrar a verdade, porque a Bíblia diz, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará, e a verdade não é eu, nem você, nem ninguém, a verdade é Deus, tá certo? Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Deus é a verdade, Jesus é o caminho e o Espírito Santo é a vida. Você sabe que está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, né? Sou o caminho, a verdade, aliás, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará, né? João 8, verso 32. Agora, João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
E no Evangelho de João, capítulo 17, verso 17, está escrito: santificais na verdade, pois a tua palavra é a própria verdade. Agora, por que ele falou em santificação? Leia o livro do Êxodo, no Antigo Testamento. Aliás, o Êxodo fala muito sobre o sábado, né? Êxodo, capítulo 20, capítulo 31, mas você leia no livro do Ezequiel, capítulo 20, verso 12 e 20. Santificai os meus sábados, porque servirão de sinal entre mim e vocês. Palavra de Deus, não fui eu. Então, o que eu recebi para vencer os meus pecados, o sábado foi exatamente uma luz que iluminava, é um sinal de Deus, tá certo? Deus abençoe, vamos para mais um vídeo.